Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós nunca podemos perder de vista algo tão importante que o autor da carta aos Hebreus trouxe como revelação a nós, para todo o tempo que nós vivemos nessa terra. Aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, no versículo 12. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que a palavra é viva e eficaz. Eu nunca me esqueço disso. Que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. E a Santa Liturgia, a Sagrada Liturgia, como nós celebramos, nós comungamos primeiro da palavra, porque na Eucaristia existem esses 2 momentos: a comunhão da palavra e a comunhão da mesa. Nesta semana, neste sábado, dessa segunda semana do tempo quaresmal, o Senhor coloca diante de nós essa bela liturgia. E nós precisamos tentar descobrir o que Deus quer falar pessoalmente comigo. O que Deus quer falar pessoalmente com você. O que Deus quer falar à sua igreja. E eu quero já dizer que a minha pregação está totalmente baseada, é claro, com algumas pinceladas em outras realidades da sã doutrina da salvação, mas no primeiro livro da coleção de 3 livros da trilogia que o nosso Papa Emérito Bento XVI escreveu, Jesus de Nazaré, quando ele reflete sobre esta parábola que hoje nós acabamos de escutar, a parábola do filho pródigo. Mas antes de adentrarmos a essa parábola, eu quero dizer para você que o Senhor está escutando o nosso clamor, os ouvidos do Senhor estão atentos, e todas as vezes que eu venho celebrar, aqui é um lugar onde eu caminho todos os dias, faço caminhada, rezando o terço, vou até lá no fundo, volto, dou a volta no estacionamento, volto, e eu piso aqui sempre lembrando de uma palavra de promessa, uma palavra profética que Deus concedeu ao nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, sobre esse lugar que você pisa. Pisa aí. Pisou? É concreto? Isso aqui era um brejo. E o Monsenhor Jonas, quando ele olhava a este lugar, porque ele também rezava o texto caminhando nessa região, ele dizia: neste lugar nós vamos ter um estádio onde as pessoas virão para louvar a Deus e experimentarem o Deus poderoso que nós experimentamos aqui na Canção Nova. Pisa aí. Olha agora para o lado, para trás. Deus nos deu um estádio coberto ainda, hein? Que chique. Não sei se vai ter algum coberto na Copa, eu acho que o Maracanã, não sei se todos. Mas nos deu um espaço para louvarmos a Deus. Mas junto com essa visão, Deus dava uma palavra, que está no 2º livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, onde Deus dizia ao coração do Monsenhor Jonas, que toda oração feita neste lugar seria ouvida por Deus, porque o Senhor dizia a Salomão na construção daquele templo, e olhando aqui para cima também, na construção desse templo, do santuário Pai das Misericórdias, isso se atualiza. Os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar.
E o clamor que nós estamos fazendo diante de Deus, desde ontem, durante todo esse dia, na direção de cada pregação, em cada reflexão que está totalmente vinculada ao pedido dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Qual é o clamor que nós estamos fazendo? Senhor, ensina-nos a rezar. Vamos mais uma vez repetir juntos isso? Senhor, ensina-nos. Diga mais forte ainda. Mais forte ainda. Senhor. E é pela força da oração que Ele quer nos levar a uma experiência nova nessa tarde, nessa Eucaristia. Ele quer revelar a nós, o Pai, quer revelar a nós a sua face, quer revelar a nós a sua atitude, a sua essência, o seu comportamento diante do ser humano. E essa parábola nos ajuda a exatamente adentrarmos esse mistério dessa compreensão. O que diz a parábola? Um pai que possuía muitos bens, que tinha uma propriedade, e que lá ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo chegou para ele e disse: pai, dá-me a parte que me cabe da herança, porque eu não quero mais ficar na sua casa, eu não quero mais viver debaixo dos seus cuidados, debaixo da sua autoridade. Pai, me dê a parte da minha herança, porque a partir de agora eu quero ser livre. Eu não quero mais ficar preso às suas ordens, aos seus mandamentos, à norma que existe dentro da casa, da propriedade, onde nós vivemos. Eu quero viver verdadeiramente a liberdade. E prontamente, diz a palavra, o pai pega todos os bens, divide e dá a herança para esse filho. O pai não podia ter negado? Sim ou não? O pai podia ter negado. O pai sabia que era ali na casa onde eles viviam, onde eles estavam, era ali sob a autoridade dele que aquele filho seria feliz, que aquele filho se realizaria, que aquele filho verdadeiramente seria pleno. Mas o que o pai faz? Divide a herança e faz exatamente o que o filho lhe pede. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, numa das suas catequeses sobre a fé, ele disse algo que me impressionou muito, até mesmo refletindo um pouco sobre a realidade, a dimensão do livre-arbítrio. E ele dizia: Deus é onipotente, mas Deus renunciou a uma porção da sua onipotência para deixar os seus filhos e as suas filhas viverem a liberdade da decisão. O Papa corajosamente faz essa afirmação: Deus é onipotente, mas existe uma parte dessa onipotência que foi renunciada por Deus para que os seres humanos experimentassem a liberdade de tomarem uma decisão. E eu volto ao que eu disse ontem em Santo Agostinho, quando Santo Agostinho diz que a grande luta enfrentada pela humanidade é a capacidade que cada homem tem de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, ao ponto de negar a si mesmo. Mas o homem é capaz de amar a si mesmo com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua intensidade, que o homem é capaz de negar a Deus. Ali, esse filho está negando o pai,
Porque a herança nós só recebemos quando o pai morre, e não em vida. O pai pode fazer até um inventário e dizer: olha, vou deixar para Alexandra tal coisa, tal coisa e tal coisa. Vou deixar para o Roberto tal coisa, tal coisa e tal coisa. Para o Ironi tal coisa e tal coisa. Ele pode deixar um inventário escrito o que ele quer deixar. Mas a Alexandra, o Roberto, o Ironi só poderão tomar posse daquilo que está no inventário quando o pai morrer. Então esse filho está dizendo: basta, chega, isso aqui não é liberdade. Viver sob a lei, viver sob os mandamentos, viver sobre as regras, isso aqui não é liberdade, isso aqui é prisão. Vivendo na casa do meu pai eu nunca sou livre. Estando sob os cuidados do meu pai eu nunca serei livre. Obedecendo ao meu pai naquilo que ele quer que eu faça, eu nunca serei livre. Então, pai, me dê a parte da herança que me cabe, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre. E o que acontece nessa parábola? O filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Deve ter saído da casa do pai com uma sensação de liberdade, um sentimento de liberdade. Na época que eu ainda não era convertido a Jesus Cristo, tinha uma musiquinha que dizia: o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu não sei mais, graças a Deus apagou. Mas quando eu li a parábola hoje, eu ficava pensando, que eu já tinha preparado a homilia, mas eu fiquei relendo, perguntando para Deus se Ele queria algo a mais. Eu fiquei pensando nessa música, que eu acho que é do Alexandre Pires, um cantor secular. E eu fiquei pensando que foi essa a experiência que esse filho fez. Ele achou que deixando o pai, deixando os mandamentos, deixando a casa do pai, aquilo que ele era obrigado a viver por estar ali, sobre a autoridade do pai, sob a autoridade daquele que tinha a voz de comando, ele seria livre. Ele foi para um lugar distante, diz o evangelho de hoje. Ele foi para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Você já viu um carro sem freio descendo a montanha? Você consegue controlar ele? Só na hora que ele bate num poste, que ele cai dentro de um buraco, bate na parede de uma casa, num muro. Uma vida desenfreada é uma vida sem controle. Uma vida desenfreada é uma vida que se perde o domínio de tudo. Diz Jesus nessa parábola: esse filho vivia uma vida desenfreada, esbanjou tudo. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Nesse momento, esse rapaz da parábola, esse filho, começa a entender
a verdade, que não existe liberdade fora da casa do Pai, que não existe liberdade longe de Deus. E eu estou traduzindo isso para você agora. Não existe liberdade longe de Deus. Não existe liberdade longe dos mandamentos, longe da lei. Esse filho experimenta na própria carne, depois de ter vivido uma vida desenfreada, ele experimenta na própria carne e na própria vida a experiência maldita que é deixar a casa do Pai, que é abandonar a casa do Pai, que é viver uma vida numa pretensa liberdade extrema, uma vida desenfreada. Ele percebe que ao invés de ser livre, ele tinha tornado-se um escravo. Pega a sua Bíblia e abra na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Carta aos Gálatas, no capítulo 5. Vai lá. Estou procurando aqui na minha Bíblia, quando você procura na sua. Carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Achou aí? Vamos ler juntos? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mais uma vez, vamos ler juntos? É para a liberdade que Cristo nos... Ficai firmes, e não vos deixais amarrar de novo ao jugo da escravidão. Vai agora no versículo 13. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois o que é da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Lembra de Deus dizendo a Caim: Caim, não faça aquilo que a sua vontade quer, faça o que é devido, o que é certo. Veja o conselho do apóstolo Paulo. Eu vou repetir: deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais os desejos da carne. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São opostos um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Diga comigo: Senhor, nesse clamor que eu estou fazendo, neste fim de semana abençoado, eu te peço uma graça, o dom do seu Espírito, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, da Beata Helena Guerra,
Eu quero te pedir, Senhor, que eu não satisfaça os desejos da minha carne, mas que eu faça a sua vontade. Muitas vezes, Senhor, quase sempre, Senhor, para ser fiel a Ti e viver a verdadeira liberdade, eu não poderei fazer o que eu gostaria de fazer, mas eu terei que fazer. Para ser verdadeiramente livre, eu terei que fazer a sua vontade, que muitas vezes, no meu humano, na minha carne, não é o que eu gostaria de fazer. Por isso, Senhor, eu te peço nessa hora, ajuda-me a fazer a tua vontade. Vou repetir o que o apóstolo diz: deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. Escuta: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, invejas, discórdias, facções, ciúmes, intrigas, iras, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, escuta, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Diga para quem está do seu lado: não herdarão o reino de Deus. Diga para quem está do outro lado: não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, você está entendendo? Você está entendendo que essa falsa liberdade que o mundo está pregando e ensinando a nós pode nos levar? Você está entendendo qual é a artimanha do diabo, do nosso inimigo? Como eu dizia ontem, que a essência da tentação é nos tirar daquilo que é o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus para mim e para você, senão o céu? Senão a liberdade plena de uma vida em Deus, senão a liberdade plena que só na experiência com Deus nós vamos viver. As propostas que o mundo vem, elas vêm encapadas em papel de presente, elas vêm de uma maneira brilhante, espetacular, elas vêm com uma criatividade que o mundo tem, que aqueles que se deixaram morder pela serpente destilam o veneno. As coisas que o mundo oferecem vêm de uma maneira hollywoodiana, dentro da mente de um Steven Spielberg, uma coisa espetacular, maravilhosa. Porém, o que o mundo quer é nos levar a viver aquilo que não é a liberdade,
que é a escravidão. O que esse filho, quando está ali, no extremo do vazio, no extremo da solidão, no extremo da angústia, diz Jesus na parábola: então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Trata-me como a um dos teus empregados. Nós precisamos cair em nós, meus queridos, até nós que estamos dentro da igreja, nós que somos membros desse corpo vivo, corpo místico de Cristo, como na última audiência do Papa Bento XVI, na quarta-feira, na sua audiência de despedida, ele dizia: vocês me mostram que a igreja é viva e está viva, que a igreja não está morta, que esse declínio que todo mundo fala, porque eu não posso, não vou citar o lugar, porque eu não posso, não vou, só vou expor a situação. Uma vez eu fui chamado para pregar num grupo de oração que eu conhecia muito bem. E eu sabia que os servos daquele grupo, junto com o seu coordenador, depois do grupo de oração, iam para o forró beber cerveja. Os beberrões, Paulo está dizendo, não herdarão o reino dos céus. Esse grupo tinha mais de 150 pessoas avivadas no espírito. E eu cheguei nesse grupo, eu não preguei para o grupo, eu preguei para os servos e para o coordenador. E eu disse para eles: que maravilha ver esse grupo lotado. Mas eu quero dizer para vocês que estão à frente, se vocês não mudarem de vida, não ficará pedra sobre pedra. Eu quero dizer para vocês que se vocês não apresentarem a esses jovens aquilo que Cristo chama verdadeiramente o jovem a viver, a radicalidade do Evangelho, uma vida no Espírito e não na carne, esse grupo vai à míngua. Acabou a pregação, o senhor coordenador veio para mim e disse: eu não concordo com você. Falei: é? Então vamos fazer o seguinte, vamos subir na montanha agora, eu vou invocar o meu Deus e você invoca o seu, e nós vamos ver qual Deus vai colocar fogo na oferenda. Ele calou a boca, vai lá ver o grupo, não tem 5 pessoas. Não tem 5 pessoas. Se não tem vida no Espírito, se não tem obediência à palavra de Deus, se não tem radicalidade, meu irmão, eu volto a dizer, o Santo Padre disse lá em 2011, Bento XVI, o Papa Emérito, e a reforma que eu peço para a igreja é a desmundanização. E a libertação que eu peço para a sua vida, você que veio para esse encontro e que providencialmente me escuta pela rádio, me assiste pela TV, em qualquer lugar desse mundo, me vê pelo computador. O que eu estou pedindo a Jesus Cristo nesse acampamento: livrai-nos do mal, que Ele te liberte da mundanização que entrou na sua vida e te tirou de uma vida radical, de uma vida no Espírito. Essa é a brecha de Satanás na sua vida, essa é a brecha do demônio, a vida na carne que muitos de nós estamos vivendo. Uma vida medíocre, morna, uma vida que não atrai os olhos de Deus.
Em muitos lugares não se experimenta mais o poder de Deus, não se experimenta mais um Deus que cura, um Deus que liberta. Se esvazia, porque vive-se mais um mundanismo do que a experiência da radicalidade que Deus nos propõe. Respira fundo. Eu, como padre, quero. Eu quero. Se entrou alguma coisa mundana na minha vida, Jesus, hoje eu te peço, eu quero mudar de vida. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar para a casa do Pai. Faz um pouquinho de silêncio, olha para dentro da sua vida. Faça como aquele filho fez. Ele olhou para dentro de si. Ele fez uma peregrinação. E ele viu que ele vivia na escravidão. Ele percebeu que ele era escravo. Ele percebeu que ele estava oprimido. Ele percebeu que ele tinha tomado uma decisão errada. Ele percebeu que aquilo que ele pensava que era escravidão, na verdade era liberdade. Ele percebeu que aquilo que o Pai o ensinara, aquilo que o Pai propunha que ele vivesse, os mandamentos, as leis da casa do Pai, verdadeiramente era uma liberdade. Ele percebeu que lá na casa do Pai dele ele era feliz. Ele era feliz. Ele era feliz. Ele era livre. Se você quer ser livre, reconheça, entre dentro de si, faça a experiência. Ele caiu em si, ele colocou a mão na cabeça e ele disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti, e eu já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Eu fico olhando para isso. Jesus está contando esta parábola, dando esse ensinamento, mas eu me coloco na situação. Eu fico imaginando aquele filho entre lágrimas, arrependido. Não é porque ele tinha perdido o dinheiro, que ele gastou com as prostitutas, esbanjando tudo, mas é porque ele tinha tomado uma decisão errada. Quantas pessoas que deixaram de assistir novela estão voltando a assistir novela? Quantas pessoas deixaram de ouvir música secular, tinham feito uma opção de ouvir somente músicas cristãs e estão voltando a ouvir música secular, contaminada? Quantas pessoas tinham deixado de beber, mas ouviram de gente de dentro da própria igreja que não tem problema? Quantas pessoas estão voltando para a lavagem e estão vivendo como porcos? Desculpa falar isso, desculpa falar assim, mas estão se assemelhando aos porcos, comendo lavagem. É hora de nós voltarmos, é hora de nós nos fortalecermos. A igreja forte é a igreja que vive no Espírito. A igreja forte é a igreja que vive a santidade. A igreja forte, o movimento forte, é aquele que vive a radicalidade do Evangelho em sua totalidade, sem tirar uma vírgula ou sem dar desculpinha, sem autojustificação. Movimento forte. Se o nosso movimento está fraco, é porque nós saímos do Espírito e estamos vivendo na carne. Se a nossa comunidade está fraca, é porque nós saímos do Espírito e estamos vivendo na carne. Toma uma decisão. Coloque
Coloca a mão no seu coração. Toma uma decisão, por favor. Como esse filho, diga: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu já não mereço ser chamado teu filho. Pai, eu achei que eu estava enganando os outros, mas eu estava enganando o Senhor. Quantos contraventores dentro da igreja? Quantas pessoas que só negam impostos, quantas pessoas que são inadimplentes, quantas pessoas que envergonham o nome de Cristo, quantas pessoas que não se submetem, que alimentam ciúmes, que alimentam ódio no coração, que insistem em permanecer com a mágoa. Quantas pessoas estão alimentando contenda, ciúmes, intrigas, discórdias, estão fazendo partidos dentro da igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem, eu sou da Canção Nova. Não, você é de Jesus Cristo, você não é de ninguém mais a não ser de Jesus Cristo. Entenda isso, você pertence a Jesus Cristo. Você pertence à igreja católica, e deixa eu dizer, una, santa, católica e apostólica, com a sé em Roma. Entenda isso, nós não somos um partido político. Eu queria dizer para quem está mandando no meu Twitter, campanha pelo Papa brasileiro: a igreja não é um partido político, a igreja é de Jesus Cristo. Na igreja não se faz campanha por um Papa brasileiro. Me poupe. Parece que nós estamos no partido político. Padre, divulga campanha por um Papa. Quem escolhe o Papa é o Espírito Santo. Pode ter a política dos cardeais, mas quem escolhe é o Espírito Santo. Quem diria que o cardeal Ratzinger ia ser Papa? E que Papa, meu Deus, que o Senhor nos deu. Bendito seja o Senhor por ter dado o Papa Bento XVI por 8 anos na igreja, que valeram por 8.000. Só que a gente está tão na carne, a gente saiu tanto do Espírito, que a gente acha que a igreja é um partido político, que a gente acha que a igreja é uma igreja dividida de facções. É muita pobreza espiritual. É muita pobreza espiritual. É hora de voltar. Oh meu Deus, eu vou gastar minha voz, mas é hora de voltar. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga para ele: é hora de voltar. Diga para ele: pelo amor de Deus, é hora de voltar. Pelo amor de Deus, é hora de voltar. Segura na mão desse irmão que você vai rezar um pouquinho por ele. Mas eu te pergunto uma coisa: é a fé que tem que se adequar a você, ou você que tem que se adequar à fé? É a fé que tem que se adequar a você, ou é você que tem que se adequar à fé? É a igreja que tem que se adequar a você, ou você que tem que se adequar à igreja? Parece que não. Parece que a igreja tem que se adequar a nós. Porque o celibato, porque a doutrina moral, porque não sei o que. Eu sou cheio de opinião, porque eu quero que a igreja se adeque a mim. Mas a igreja nunca vai se adequar a mim. Eu que tenho que me adequar à igreja, porque eu vou passar e ela vai continuar. Veja, segura aí na mão desse irmão. Como a igreja devia fazer para agradar o homem moderno? Pergunta Bento XVI. Diria que uma igreja que procura sobretudo ser atraente. Vem para cá, pare de sofrer. Aqui a gente permite tudo. A prancha, o altar é uma prancha de surf. Aqui pode tudo, pode vir, vem todo mundo. Bento XVI está dizendo: pode vir.
eu diria que uma igreja que procura sobretudo ser atraente já estaria num caminho errado. Porque a igreja não trabalha para si, não trabalha para aumentar os próprios números e assim o próprio poder. A igreja está a serviço de Deus e não serve a si mesmo para ser um corpo forte, mas serve para tornar acessível o anúncio de Jesus Cristo, as grandes verdades e as grandes forças de amor, de reconciliação, que apareceu nesta figura e que provém sempre da presença de Cristo. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele, diga para ele, com as palavras do Bento XVI, ao jornalista do Reino Unido, numa viagem, falei errado, falei que era na Alemanha, mas é no Reino Unido. Neste sentido, diga para o seu irmão, neste sentido, a igreja não procura tornar-se atraente, mas deve ser transparente para Jesus Cristo. E na medida em que não é para si mesma, como corpo forte, poderosa no mundo, que pretende ter poder, mas faz-se simplesmente voz de Deus. Balança a mão do seu irmão e diga: a igreja é voz de Deus. Diga para ele mais uma vez: a igreja é voz de Deus. Mais uma vez, balança a mão dele e diga: a igreja é voz de Deus. Continua, diga para o seu irmão: tornar-se transparente. Realmente transparência para a grande figura de Cristo e para a grande verdade que Ele trouxe à humanidade. Segura na mão do seu irmão: essa é a casa do Pai, que você não deve sair dela, porque se você sair, ao invés de ser livre, você vai ser escravo. Ao invés de você ser livre, você vai ser escravo. Segura na mão do seu irmão. Eu fiquei chateado. Lá nos Estados Unidos, eu fui num encontro e tinha uma senhora que ela estava com câncer e ela foi curada naquele encontro. Eu ainda me lembro dela segurando na capa de asperge que eu levava o Santíssimo e gritando: Jesus me cura, Jesus me cura. Na outra semana ela foi fazer o exame e ela estava totalmente curada do câncer. E aí ela foi na igreja de um pastor que usa chapéu, e ele, quem estava liderando aquela igreja, diz para ela: não, foi o dia que você veio aqui que começou a cura na sua vida. Não foi lá na igreja católica, não foi Jesus Cristo que te curou. E sabe o que ela fez? Saiu da igreja católica e hoje ela é membro dessa igreja. Saiu da casa do Pai. Pergunta para o seu irmão: e você? Qual é a sua decisão? Qual é a nossa decisão? A decisão desse filho foi de voltar. E diz a palavra que o pai o viu de longe e correu-lhe ao encontro. E esse filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O pai ouviu aquela confissão, já cobriu-lhe de beijos, mandou trazer a roupa nova, a túnica nova. Os santos padres da igreja vão dizer que a túnica nova representa a graça que Adão e Eva possuíam e que depois que tinham rompido com Deus por causa do pecado, sentiram-se nus. Meu irmão, minha irmã, é hora de voltar, é hora de fazer festa. Você que estava longe da Eucaristia, é hora de voltar para a Eucaristia. Tem tanto casal amaziado que pode regularizar a sua vida. E porque você ainda está longe de Jesus Cristo, que quer te dar, se dar em corpo e sangue a você.
É hora de voltar, é hora de tomar uma decisão. Eu sei que existem pessoas por N motivos que não podem, mas porque você vai se escravizar, achar que você está vivendo uma liberdade falsa, você está se escravizando. É hora de voltar. Ajuda esse irmão a colocar-se de pé. Balança a mão dele e diga: é hora de voltar. É hora de voltar. É hora de voltar. Existe um Deus que se preocupa com você, que te conhece, que te ama, que tem uma nova chance para você. É hora de voltar. É hora de voltar para a casa do Pai, submeter aos mandamentos, ser obediente, saber que ali, na casa do Pai, é que verdadeiramente existe a liberdade. Jesus, eu quero ser livre. Diga: Jesus, eu quero viver essa liberdade. Traz agora sua mão sobre o seu coração. O que Jesus estava querendo fazer ali, diante dos fariseus e escribas que o questionavam? Mostrar qual era o motivo pelo qual ele estava perto dos pecadores. O profeta Oséias vai dizer o seguinte no capítulo 11, versículo 1: quando Israel era criança, eu o amava. Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu o chamava, mais de mim ele se afastava. Sacrificavam vítimas aos Baals, queimavam sacrifícios a seus ídolos. Sim, fui eu que ensinou Efraim a andar, segurando pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e atrás até junto ao rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Voltarão para o Egito, a Assíria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. Nas suas cidades a luta armada será furiosa e vai engolir seus tagarelas, devorá-los por causa dos seus projetos. Meu povo é propenso à rebeldia, chama por Baal, mas ele não é capaz de reerguê-los. Como poderia eu abandonar-te, Efraim? Qual é o seu nome? Diga bem forte. Como poderia eu abandonar-te? Como poderia entregar-te? Poderia abandonar-te como a cidade de Adama? Ou eu poderia tratar-te igual a Seboim? O coração se comove no meu peito, as entranhas se agitam dentro de mim. Não me deixarei levar pelo calor da minha ira. Eu não destruirei Efraim. Eu sou Deus, não um ser humano. Eu sou santo no meio de ti, e não venho com terror. Deus está te dando uma chance. Fecha os seus olhos e experimenta o abraço daquele pai. Experimenta a acolhida daquele pai. Experimenta. Permita que ele agora te alcance com amor. Permita que agora ele te leve a experimentar a misericórdia. É a face misericordiosa do Pai que Jesus quer revelar nessa parábola. E a face misericordiosa do Pai responde pelo nome dele. Os santos padres diziam, Santo Agostinho, baseando-se em Santo Irineu, vai dizer: para
transformar essa parábola numa parábola cristológica também, vai dizer que o abraço do Pai é Jesus. Santo Irineu vai dizer que um braço do Pai é o Espírito, o outro é Jesus. Mas Jesus é esse abraço. Abraça o seu peito agora. Deixa Jesus te abraçar. Permita Jesus te curar. Deixa Ele limpar esse cheiro de porco, de lavagem, de sujeira, de mediocridade. Que bom que o Senhor continua atraindo a cada um de nós. E é Ele que nos atrai à sua igreja. A igreja não precisa se adequar ao mundo, mas é o Cristo que é Senhor da igreja que vai atrair você. E Ele está te atraindo. E diga agora: Pai, eu quero voltar. Não vai orando agora com a sua voz, é a sua resposta. Vai dizendo: Pai, eu quero voltar, eu quero deixar o pecado, eu quero deixar a divisão, as facções, as discórdias. Eu quero deixar o ciúme como aquele filho mais velho, que não se alegrou porque o irmão tinha voltado, porque vivia um amor da lei e não um amor da liberdade. Eu não quero ser como aquele irmão mais velho, que ao viver na casa do Pai, somente numa obediência sem amor, mas num Deus da lei, eu quero experimentar o Deus do amor, que me leva a alegrar-me como aquele que retorna, como aquele que volta. Senhor, eu agora estou pedindo, eu quero experimentar o seu abraço. Abraça, abraça o meu peito, abraça a minha vida, muda a minha história. Vai dizendo para Ele. Entra agora, Senhor, em cada área da minha vida, em cada área da minha história, e transforma o meu coração, transforma a minha vida, me cobre de beijos, me abraça, me cura. Diga para Ele agora: me cura da escravidão do pecado, me cura porque eu saí mesmo, Senhor, eu abandonei a Tua casa, eu fui para falsas doutrinas. O Senhor me mostra uma mulher que está chorando agora por ter deixado a igreja católica. O Senhor está de braços abertos para te acolher de volta. Chora mesmo, chora porque você deixou a casa do Pai, mas chegou a hora de você voltar. Volta para junto do seu Deus, volta para junto de Deus, volta para a casa do Pai. Permita que esse Deus te abrace, que esse Deus te cure, que esse Deus te liberte, que esse Deus dê sentido à sua vida. Diga para Ele: Senhor, dá sentido à minha vida, Senhor. Abraça o seu peito e diga: dá sentido à minha vida, dá sentido ao meu cristianismo, dá sentido à minha entrega, dá sentido. Eu não quero mais viver na escravidão, na mentira. Eu não quero mais viver na sedução do mundo. Eu não quero mais ser escravo da minha carne. Eu quero nascer do Espírito. Eu quero. Faz uma oração de entrega agora da sua vida para Deus. Erga bem alto seus braços. É para entregar e nunca mais pegar de volta. Diga: minha vida é tua, Senhor, te pertence. Vai dizendo agora com a sua voz, sem medo: minha vida é tua, Senhor, ela te pertence. A minha vida é tua. Entra agora na minha vida, muda toda a minha história, transforma o meu coração. Eu quero acolher esse abraço, esse amor de um Deus que nos falou pela boca do profeta Miqueias, que nos perdoa. Não há Deus como o Senhor, Senhor nosso Deus. Não há Deus misericordioso como o Senhor. Como o Senhor falou pela boca do profeta Oséias: acaso eu vou destruir Efraim? Não, o meu coração não me permite, porque o meu coração ama. Sinta esse amor agora, esse amor divino, esse amor poderoso de libertação. E com os braços lá em cima, solta a sua voz na linguagem do Espírito, e que esse lugar se encha da glória.